Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Estaremos falando de uma questão extremamente importante. Vamos falar sobre as documentações obrigatórias que vão comprovar então as boas práticas de fabricação, que na verdade vão ser os documentos exigidos numa fiscalização sanitária no seu restaurante. Boa noite para quem está chegando agora. Pessoal, eu gostaria de comentar com vocês que está se aproximando a jornada da adequação sanitária no seu restaurante. Vai ser um evento 100% online e gratuito que vai ocorrer do dia 14 ao dia 18 de junho, em que eu vou trazer muita informação para que vocês possam realmente aplicar de forma prática e objetiva as normas exigidas pelos órgãos fiscalizadores. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos ao vivo no YouTube e no Instagram. Quero comentar com vocês então que no link da bio do Instagram vocês conseguem ter acesso ao e-book 100% online gratuito que está disponível para que vocês consigam realmente, de forma prática, ter melhores resultados no seu restaurante, aplicar as normas básicas, as normas principais, para que vocês consigam trabalhar tranquilamente, sem medo de qualquer fiscalização sanitária. Quando a gente passa a aplicar essas normas, a gente consegue trabalhar com mais segurança, de uma forma tranquila, em que uma fiscalização sanitária não vai ser um problema no nosso estabelecimento. Pessoal, vocês conseguem me dar uma posição de como tá o som, de como tá a imagem, para que a gente possa iniciar nossa live? Bom, vamos lá então. Hoje vamos estar falando de uma questão muito importante que, na verdade, ela está relacionada às boas práticas de fabricação. Nos meus demais vídeos que eu tenho aqui pelo canal do YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, eu falo muito no foco voltado à questão das normas sanitárias que precisam ser atendidas nos restaurantes. Bom, mas o que envolve essas normas, né? Qual a documentação que vai ser exigida para mim numa fiscalização sanitária no meu restaurante? É sobre isso que a gente vai estar discutindo hoje aqui, sobre isso que eu vou estar trazendo para vocês informações, para que realmente vocês tenham esse conhecimento e saibam das obrigações e, claro, de que maneira vocês conseguem trazer isso para o estabelecimento de vocês e também ter melhores resultados. Bom, primeiramente a gente precisa compreender que as normas sanitárias ela está totalmente vinculada às boas práticas de fabricação. O que são, na verdade, essas boas práticas? Elas são práticas que estão envolvidas em toda a cadeia de produção de alimentos. Tá? Então, num restaurante, as boas práticas vai estar relacionada desde o momento que eu recebo a minha matéria-prima. O que é essa matéria-prima? Então, é os ingredientes, enfim, todos os insumos que eu utilizo para minha produção. Então, desde do recebimento, a gente precisa ter controle dos nossos alimentos, né? Claro, no decorrer do preparo, das preparações também, como também na parte de exposição final desse produto. Então, as boas práticas, ela envolve todas essas etapas. E as normas sanitárias são as questões que eu vou precisar comprovar com as boas práticas de fabricação.
Bom, o documento base que vai ser cobrado numa fiscalização sanitária no restaurante de vocês. E caso vocês não tenham essa documentação, vocês vão receber um prazo da vigilância sanitária para vocês apresentar, então, esse manual de boas práticas de fabricação. E claro, você não tendo esse documento na visita deles, muito provavelmente você vai receber uma autuação em que realmente, além de pagar essa multa, ainda você vai precisar fazer a adequação do seu negócio, né? Então, o manual de boas práticas, ele é esse documento que vai comprovar os procedimentos, as etapas. Então, claro que dentro do documento, dentro do manual de boas práticas de fabricação, a gente tem uma série de documentos que precisam ter, que vão descrever, na verdade, o processo e também vão comprovar, né, por meio de planilhas e certificados que tu tá atendendo essas normas sanitárias. Então, o documento base que a gente vai ter para comprovar o atendimento das normas sanitárias é o manual de BPF que a gente fala. E a partir daí, a gente precisa então ter um entendimento de forma geral do funcionamento do nosso restaurante. Porque esse manual nada mais é do que um documento, né, em que vai constar os processos que são realizados nesse seu estabelecimento, tá? E claro, em que a gente vai se basear então para que a gente realmente consiga aplicar essas normas? O ideal é que a gente tenha o conhecimento, então, da RDC 216 e que a gente realmente saiba o que está descrito, que a gente consiga interpretar. A partir dessa base documental, a gente vai, então, começar o processo de descrição do manual de boas práticas. Algo que é muito importante destacar é que esse manual de boas práticas, ele não precisa ser obrigatoriamente descrito por um profissional da área de alimentos. Claro, a minha empresa, enfim, a gente faz esse tipo de serviço também e tem vários profissionais da área que trabalham com consultoria e assessoria que fazem, então, essa documentação para os estabelecimentos. Mas muitas vezes se tem um custo muito significativo e essa realidade ela não se enquadra em todos os estabelecimentos, né? Porque eu sempre digo assim, a legislação ela é a mesma, tanto para uma empresa de pequeno ou de médio ou de grande porte. A lei é a mesma e todos precisam se adequar. Porém, é importante que a gente tenha essa ciência que a realidade financeira de funcionamento é diferente entre um estabelecimento e outro. Então, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, que esse documento, esse manual, ele pode sim ser descrito por um profissional da área, mas também ele pode ser descrito pelo próprio proprietário do restaurante ou por daqui a pouco um colaborador que seja capacitado, orientado, né, de como proceder com essa documentação. Até mesmo ele tem capacidade de executar a elaboração dessa documentação. Então, isso é bem importante porque às vezes muitos proprietários dizem assim: bah, mas essa realidade para mim ela tá muito distante. Eu gostaria de regularizar o meu negócio de alimentos, eu gostaria de regularizar o meu restaurante, mas eu não tenho condições atuais de investir em um trabalho daqui a pouco de consultoria ou assessoria. E aí acontece que muitas vezes a pessoa acaba então não buscando as informações e acaba não se regularizando. Porque eu volto a enfatizar que o alvará sanitário, ele não ele não comprova, né, que tu tá de acordo, tu tá totalmente regularizado as normas sanitárias. Claro, o alvará sanitário, ele é um documento básico, ele é um documento essencial que ele vai te dar a diretriz, ele vai te dar então a autonomia de tu poder iniciar tuas atividades. Mas em meio a isso, tu tem toda a questão de legislação que ela precisa ser trabalhada e desenvolvida dentro do teu restaurante para que aquele alimento que tu esteja preparando não vai causar um dano para a saúde do consumidor final,
Tá, pessoal? Então, assim, esse é o nosso intuito, é estar aqui para trazer informações para que você consiga ter esse entendimento, né, que as normas elas existem, elas precisam ser seguidas e que ela pode ser seguida por empresas de pequeno porte, tá? Então, isso é muito interessante, porque como eu comentei, às vezes a gente acha que é algo muito distante e aí tu fica trabalhando apreensivo, com medo de fiscalização, tu pensa que tu não tem condições de investir num profissional. Então, tudo isso é possível tu regularizar por conta o teu negócio de alimentos. Claro, tu precisa ter as instruções e é por isso que eu tô aqui para trazer informações para vocês, para esclarecer, porque a gente que trabalha com alimentos, a gente tem que ter muita segurança e muita responsabilidade, porque a gente está lidando com saúde pública. Nós somos pessoas envolvidas com a saúde da comunidade, então nós precisamos ter esse comprometimento. Boa noite, pessoal, para quem está chegando. Estamos ao vivo hoje no YouTube e também pelo Instagram. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Estamos falando de um assunto muito importante, que às vezes a gente acha que está muito distante da nossa realidade, mas tendo conhecimento a gente consegue trabalhar e regularizar por conta o nosso negócio de alimentos, tá? Então, assim, como eu comentei, o Manual de Boas Práticas, ele é o documento essencial. Aí, parte outra questão que é muito discutida com proprietários até mesmo, que é avaliar essa questão do manual, essa questão documental, como algo, poxa, a vigilância está me cobrando mais isso, é um custo a mais para o meu negócio. Então, o que acontece? No momento que se tem um entendimento, que se tem a visão, né, aprimorada do quanto as boas práticas é importante para o crescimento sólido de um restaurante, as coisas começam a modificar. O empresário, o proprietário do ramo de alimentos, ele começa a ver as coisas de uma forma diferente. No momento que ele começa a ter resultados, de ter um cliente mais satisfeito, de ter menos desperdício de alimentos, de ter um processo mais padronizado, ter uma produtividade maior, ele sim começa a dar um valor, ele começa a ver as boas práticas de uma forma diferente. E isso é extremamente importante, isso é extremamente interessante a gente vivenciar isso com esses proprietários. Eles começam a se moldar e começam sim realmente a ter melhores resultados. E esse é o nosso foco principal. É através das boas práticas, é através desse entendimento aplicar essas normas e ter melhores resultados. Então, assim, eu acho que eu trouxe hoje algo muito importante sobre esse esclarecimento, de saber que as boas práticas ela pode ser implantada, no caso, ela pode ser aplicada, né, no restaurante pelo próprio proprietário, desde que ele tenha essa capacitação, desde que ele tenha esse comprometimento e esse entendimento da importância. Porque não adianta o proprietário querer atender às normas sanitárias, ele querer ter melhores resultados, se ele que é a base, ele que é a estrutura de todo esse negócio, de todo essa obtenção de melhores resultados, ele não der a importância necessária, ele não trabalhar de forma conjunta com a equipe para ter melhor resultado. Então, tudo parte daí. No momento que o proprietário ele veste a camisa da empresa, ele trabalha em conjunto com a equipe e ele está ciente dessa responsabilidade como fornecedor de alimentos, como uma pessoa que contribui com a saúde pública, ele precisa ter então esse entendimento e aí as coisas começam a ter um resultado muito significativo no restaurante dele. Bom, agora que a gente já sabe que o Manual de Boas Práticas de Fabricação é o documento básico que ele vai ser cobrado numa fiscalização sanitária, cabe a gente entrar um pouquinho mais a fundo. Quais são esses documentos que vão estar dentro do Manual de Boas Práticas
que eles vão me cobrar na minha visita? Bom, aí eu vou dizer para vocês que são inúmeros documentos, tá? Mas todos eles são de fácil entendimento, é algo que você começa a ter um entendimento também dessa importância, e são questões que realmente são fáceis de aplicar na rotina, desde que a gente consiga ter um manual bem estruturado e seguindo um ritmo ali da sequência dos itens da norma. Bom, vamos falar sobre um documento que é extremamente importante, que consta dentro do Manual de Boas Práticas, que são os atestados de saúde ocupacional, que a gente conhece como o ASO, o atestado de saúde. Bom, primeiramente, o proprietário precisa entender que o atestado de saúde, ele é um documento que vai ser emitido por um médico do trabalho que vai comprovar, que vai, na verdade, evidenciar se aquele colaborador ele está apto a manipular alimentos ou não, tá? Porque, como eu já falei em inúmeros vídeos, o manipulador de alimentos, ele é o maior meio de contaminação, tá? Então, se daqui a pouco essa pessoa tem algo no trato gastrointestinal, que pode ser um veiculador de uma contaminação, ou alguma outra doença relacionada a alguma outra doença relacionada em que o médico vai avaliar que essa pessoa não tem essa aptidão para manipular alimentos, ele vai documentar isso no atestado de saúde, tá? Então, parte dali, porque como eu já comentei várias vezes, o manipulador, ele pode sim ser um meio de contaminação. E daqui a pouco ele pode ter algo, né, comprometido com a saúde, ele não fazer uma boa higienização de mãos e a partir dali ele veicular uma contaminação para o alimento, o que realmente acontece e já teve vários casos, às vezes de até na questão do próprio atestado de saúde, às vezes o médico não faz um exame tão aprofundado, enfim, e aí pode-se ter resultados negativos relacionados a isso. Então, é importante, né, que o médico do trabalho faça essa análise detalhada para realmente saber se aquela pessoa tem aptidão, né, para poder manipular os alimentos ou não. Então, no momento que tu for receber a visita da vigilância sanitária no seu restaurante, eles vão te pedir os atestados de saúde. E aí isso envolve todos os colaboradores. Não pode ter um colaborador que esteja manipulando alimentos e não tenha o atestado de saúde. Então, o que é o ideal? No momento que tu faz a admissão de um funcionário, tu já faz logo esse exame e, estando apto, então, o colaborador ele dá início às atividades. Caso contrário, a minha orientação é essa pessoa daqui a pouco fazer um tratamento, enfim, se for algo específico, ou então ela fazer atividades que não estejam relacionadas diretamente com o preparo de alimentos, tá? Então isso é bem importante, é uma questão que vai ser exigida, é um documento certo que eles vão pedir no seu restaurante, e aí, claro, a gente tem que ter esse cuidado e esse comprometimento com a saúde do consumidor final. Então, daqui a pouco, se tu não tiveres de todos os colaboradores, eles provavelmente vão daqui a pouco te dar um prazo, então, e aí tu vai precisar fazer essa regularização. Bom, pessoal, então assim, como eu comentei, um dos documentos obrigatórios, só deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Um dos documentos obrigatórios, então, é os atestados de saúde, tá? Um outro documento, que ele também é um pré-requisito para que tu consiga iniciar suas atividades, é o certificado de higienização do reservatório de água, tá? Então, no momento que tu der entrada já com o alvará sanitário, já é um documento que tu precisa apresentar e também ainda esse certificado ele precisa ser renovado e esse processo de higienização também precisa ser refeito. O que a RDC 216 determina? Que a cada 6 meses seja realizado a higienização do reservatório de água.
tá? Então, a cada 6 meses, tu precisa ter esse controle, tu precisa ter esse certificado. E esse certificado vai ser um documento que vai estar ali anexado no Manual de Boas Práticas, tá? Porque a água, ela pode sim ser um grande veículo de contaminação de alimentos. A gente já teve vários casos, já tem vários históricos disso. Então, essa frequência, ela é muito importante. A gente tem que ter esse cuidado e também é uma documentação que tem que estar atuante, ela tem que estar dentro do prazo, ela precisa estar vigente, né? Não adianta daqui a pouco eu ter um certificado de quando eu fiz a liberação do meu estabelecimento e trabalhar 2 anos daqui a pouco sem ter essa documentação renovada e o processo refeito, tá? Então, esse é um outro documento também extremamente importante, que ele vai ser exigido tanto no processo de liberação, como também no processo, daqui a pouco, de renovação do alvará e também nessa frequência que eu comentei que está determinada pela RDC 216. Bom, agora eu vou falar de um documento que é extremamente importante, é um dos documentos que está relacionado à questão de qualidade de segurança dos alimentos, que é os documentos comprobatórios dos processos de higienização, tá? Então eu volto a dizer, eu volto a enfocar essa questão que o processo de higienização, que na verdade são os processos de limpeza e a sanitização. Eu tenho até, na verdade, um outro vídeo já no canal do YouTube e aqui pelo Instagram também, pelo Facebook, em que eu falo exclusivamente sobre higienização, tá? Então, quem tiver dúvidas pode ir lá e vocês conseguem, então, visualizar e esclarecer. Mas só falando rapidamente, o processo de higienização, ele precisa ser comprovado, tá? Então, não adianta eu fazer a minha higienização daqui a pouco de uma coifa, do meu fogão, dos meus refrigeradores, congeladores, se eu não tiver esse documento comprobatório para vigilância sanitária, tá? Então eu volto a enfocar que isso é muito importante. Eu preciso comprovar que eu estou fazendo. Por isso que o manual de boas práticas ele é tão importante. Ele precisa estar descrito de acordo com a realidade do estabelecimento e ele precisa ser aplicado pelos colaboradores. Ele precisa ser monitorado e acompanhado pelo proprietário, pelo gerente, para que a gente consiga ter um trabalho contínuo. É muito comum, às vezes, um estabelecimento que não tem um acompanhamento ou não tem um cuidado do proprietário, que ele não está instruído para isso, é as boas práticas às vezes funcionarem por um período muito curto. Então, assim, essa é a realidade. E o meu intuito aqui é trazer essas informações, fazer com que o proprietário tenha esse comprometimento e que ele consiga, primeiramente, entender a importância disso tudo, tá? Porque é muito fácil a gente dizer que a gente precisa seguir as normas, que as normas são essas, que ele vai ser multado, mas o foco principal que eu enfatizo em todos os meus vídeos é fazer com que vocês possam compreender que o proprietário precisa ter essa consciência. E eu trago aqui para vocês a importância disso. É o envolvimento dele, é o comprometimento. E eu tô aqui então para trazer essas informações para que você realmente consiga entender. Porque no momento que a gente entende, a gente consegue verificar, mensurar a importância e, claro, praticar, tá? Então, a higienização, como eu comentei, ela precisa ser documentada. Então, toda vez que eu for fazer a higiene de um equipamento, eu preciso ter isso documentado nas minhas planilhas de boas práticas. E como eu comentei, a planilha, então, ela vai estar anexa, ela vai ser um documento que vai constar dentro do Manual de Boas Práticas. Pessoal, deixa eu só focar aqui com vocês que a gente vai ter agora, no mês de junho, a Jornada da Adequação Sanitária. Vai ser um evento em que eu vou estar falando detalhadamente como é preciso proceder, como é preciso realizar
a execução dessas normas para que você consiga ter o seu manual de boas práticas, que você consiga trabalhar de forma segura, sem medo da fiscalização sanitária, que de fato esse manual ele seja aplicável, ele seja um documento que realmente tenha função no seu estabelecimento, tá? Então esse é o maior desafio. Com os anos que eu tenho de experiência no mercado, essa é a questão, é o ponto crucial que vai diferenciar um estabelecimento que tem bons resultados com as boas práticas daquele estabelecimento que apenas tem esse documento e ele não funciona. Tá? Então, isso também é uma questão que faz toda a diferença. É vocês entender que o manual de boas práticas bem elaborado, ele sim é fácil de ser aplicado e sim é possível ter inúmeros benefícios em meio a isso, tá? Então, essa é a diferença. E nessa jornada, que vai ser dos dias 14 a 18 de junho, às 20 horas, eu vou trazer essas informações para que vocês realmente consigam aplicar essas boas práticas, que vocês tenham esse entendimento de como essas questões são o diferencial para o negócio de vocês. Bom, pessoal, então hoje a gente já falou sobre os documentos obrigatórios. Quais são eles? Atestado de saúde, certificado então de higienização do reservatório de água. Falamos sobre a comprovação da higienização. Tem um outro quesito também bem importante, que é a documentação relacionada ao controle de pragas, tá? Então, assim, o estabelecimento ele precisa ter tanto barreiras físicas e barreiras físicas que, na verdade, vão evitar o acesso, né, da entrada de pragas, e também a gente precisa ter controle químico, tá? Ele não é obrigatório, mas dependendo das condições do que é verificado, é necessário ter esse agente químico para fazer esse processo de desinsetização e de desratização. Então, isso é um complemento que também é muito importante. Claro que quando é feito esses processos, a gente tem que ter um cuidado grande quanto um processo de higienização posterior, para que não fique nenhum residual químico e possa trazer uma contaminação para o alimento. Mas, claro, é importante que se trabalhe, nesse caso, com empresas, né, que são especializadas e que estão capacitadas para fazer, então, esse processo da forma mais segura. Portanto, quando você também dá a entrada no alvará sanitário, inicialmente no seu restaurante, vai ser exigido de você o certificado de desinsetização e de desratização. Então, esse é um documento também obrigatório para que você consiga iniciar as atividades aí no seu restaurante. Bom, esses são os documentos principais, eles são os documentos essenciais. Claro que são inúmeros, eu não tenho como trazer para vocês todos eles detalhadamente aqui, tá? Mas são os mais importantes, são os documentos que vão comprovar, que vão assegurar a higiene, a segurança e a produção de um alimento seguro. E claro que dentro dessa RDC 216 fala da obrigatoriedade de ter o manual de boas práticas e ainda fala dos procedimentos operacionais padronizados, que são procedimentos em que vão ser descritos o passo a passo, por exemplo, do processo que eu comentei aqui com vocês, do processo de higienização do reservatório de água, do processo de o certificado, então no caso ali do controle de pragas. Então a gente tem que ter os procedimentos. Claro que isso a gente vai estar trazendo mais para frente informações mais específicas a essa questão dos POPs que a gente fala, dos procedimentos operacionais. Os procedimentos, é importante destacar nessa aula de hoje também, que no momento que a gente tem um procedimento operacional padronizado, o que é isso? É um procedimento padrão. Eu sempre vou fazer daquela mesma forma. Claro que os colaboradores eles precisam estar capacitados para que realmente consigam executar e ter bons resultados e também até muito está relacionado à questão de desperdícios, né? Então, por exemplo, um processo de higienização. Se eu tenho aquele POP que vai estar descrito
como é feito a higienização, os produtos que eu uso, a diluição desses produtos. E eu tenho os meus colaboradores treinados para executar o processo daquela forma, a gente consegue ter uma média, por exemplo, mensal do uso que eu tenho de produto químico, tá? Então isso é muito interessante, porque assim as boas práticas elas vão estar relacionadas à questão de desperdícios, de melhores resultados, de produtividade. Tem inúmeras empresas que eu já trabalhei em que a gente conseguiu reduzir mão de obra. No momento que a pessoa está capacitada, ela sempre faz o processo daquela mesma forma, as coisas fluem muito rapidamente. É como um hábito. O que eu faço dia a dia, quanto mais eu for fazer e fazer daquela mesma forma, eu vou ter melhores resultados, né? Então, o procedimento, quando ele é bem implementado, os colaboradores são bem capacitados, a gente consegue sim ter uma produtividade, ter um resultado muito melhor com o passar do tempo, tá? Pessoal, hoje eu gostaria era mesmo de ter colocado essa importância do manual de boas práticas de fabricação e também que esse documento ele não precisa ser obrigatoriamente descrito por um profissional da área de alimentos, ele pode sim ser descrito pelo próprio proprietário, pelo próprio gerente daqui a pouco, ou até por um outro colaborador que consiga ter um entendimento da legislação. Então isso é bem importante, é algo interessante, a gente consegue então adequar inúmeros estabelecimentos dessa forma. Aí entra aquela questão que eu comentei inicialmente, mais breve, né? Sobre a questão que a lei é a mesma e as empresas são de portes diferentes, né? Então, às vezes, o proprietário que tem uma empresa, um restaurante menor, ele já tem medo, né, de querer saber algo mais sobre regularização em função do custo, né, do investimento que está envolvido ali, né? Então, dessa forma, a gente consegue chegar a mais negócios, a mais restaurantes e a gente consegue ter melhores resultados aplicando as normas. E quem ganha com tudo isso é ambas as partes. Isso é importante. O cliente, por estar consumindo um alimento seguro, que não vai estar trazendo nenhum risco para a saúde, para a integridade dele. E, claro, o proprietário, que vai estar tranquilo, não vai estar apreensivo tanto com a fiscalização e nem daqui a pouco com uma denúncia ou com uma reclamação do próprio cliente, o que realmente existe, né? A realidade é essa, né? E assim, 90% dos estabelecimentos a nível nacional, eles não estão regularizados. Então, isso é uma realidade muito preocupante para a questão de saúde pública. Então, assim, cabe aos proprietários terem inicialmente esse entendimento de tudo isso que eu trago aqui para vocês, terem esse comprometimento, buscarem essas informações para que vocês consigam realmente ter melhores resultados no negócio de vocês. E claro, poder trabalhar seguro, sem medo de uma fiscalização sanitária. No momento que tu tem as boas práticas implantadas, tu pode ter certeza que se tu tiveres elas sendo executada conforme está previsto no manual, tu tem a tua equipe treinada, tu não vai ser mais autuado, né? Tu vai receber uma visita, claro que daqui a pouco, eventualmente, tu pode ter algo ali que pode te causar uma advertência verbal. Eles podem daqui a pouco te questionar alguma coisa sobre algum detalhe de limpeza, algum produto que ficou sem uma identificação completa, mas a realidade ela é essa. A gente não tem 100% de conformidade, mas a gente também não pode ter ao ponto de poder causar um dano, causar um mal para a saúde do consumidor, né? Então, isso é importante que fique bem claro. Tem coisas que a gente não consegue solucionar 100%, mas a gente consegue ver alternativas e minimizar uma determinada questão que pode causar um dano para a saúde do consumidor, tá? Então, isso é importante que fique bem claro para vocês. Tá? Que o manual de boas práticas bem implantado, ele vai dar o direcionamento para que tu consiga ter melhores resultados e trabalhar sem medo de fiscalização sanitária.
Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Podem deixando aqui no direct, que aí conforme eu consigo eu vou dando retorno para vocês. Quero destacar mais uma vez para vocês se prepararem para a jornada da adequação sanitária. Vai ser um evento 100% online, 100% gratuito, em que eu vou estar trazendo muitas informações detalhadas sobre como tu faz para te regularizar, para te ter o teu restaurante dentro das normas sanitárias, poder trabalhar de forma tranquila. Isso é extremamente importante, porque no momento que tu é interditado, até tu conseguir dar o giro, os custos que tu tem envolvido, os processos administrativos, a tua marca fica queimada. Então, assim, vale trabalhar com ações preventivas. Isso cabe a todas as condições da vida da gente. A prevenção sempre é a melhor forma. E a gente buscar o conhecimento para aplicar as boas práticas é o que vai te diferenciar no mercado atual, tá? Bom, pessoal, então assim, lembrem também de quem daqui a pouco não fez o download do e-book, ele tá no link aqui do Instagram, vocês podem acessar, vocês vão conseguir ter acesso a esse documento que vai facilitar, ele já vai dar as diretrizes básicas para que, se você tá do zero, seu restaurante não tem nenhum controle sanitário, você já consegue implementando aquelas orientações básicas e tu já vai conseguir realmente ter bons resultados, tá? Pessoal, lá também, no link da bio, tem o link que está disponível para que vocês consigam, então, se cadastrar, se inscrever para a jornada, porque realmente só quem tiver inscrito na jornada vai poder ter acesso, então, a essas aulas que vão acontecer do dia 14 ao dia 18. Então, por isso é importante que vocês entrem logo, façam a inscrição de vocês. As vagas, elas são limitadas e eu conto com a participação de vocês para que eu possa realmente agregar no restaurante de vocês e vocês terem melhores resultados. Pessoal, uma boa noite. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço quem esteve presente aqui pelo Instagram, quem esteve aqui pelo canal do YouTube. E se você não está inscrito ainda no YouTube também, pelo link da bio, você consegue ter acesso direto ao YouTube e se inscreva. Assine também, destaque ali no sininho, né? Ative ele para que você realmente consiga também receber as notificações, para que você consiga sempre poder acessar as nossas aulas ao vivo, o que realmente vai trazer muitas informações para que você consiga ter bons resultados no estabelecimento de vocês, tá bom, pessoal? Uma boa noite. Obrigado pela participação e dúvidas, só me mandem aqui que eu vou dar um retorno para vocês, tá bom? Um abraço e uma boa